quando nós vimos esse ponto, se chamava De Ângelo, lembra? O restaurante De Ângelo fechou, tinha um globo bem grande que o cara deixou aí dentro. A gente aproveitou esse globo. Aproveitamos. E a fachada era de blindex. Passamos aqui na frente, olhamos ali, esse ponto aqui, isso aqui parece uma boate. Tinha um restaurante, acho que tinha jantar dançante, coisa desse tipo. E aí, pronto, começou a batalha para conseguir esse ponto aí. E aí, isso aí era uma guerra. Foi uma guerra, porque ele olhou pra gente e começou a rir. 3 rapazes jovens, assim, na faixa dos 18 anos, 20 anos, querendo alugar empreendimento desse, sem a só que vinha. Cara, só tinha isso aqui, né? É. Tudo era de certo. Aí, mato de um lado, mato do outro, nenhum prédio aqui, a pista uma só. Ali era bilheteria. Exatamente. Ela se formava naquela direção ali, um banho de doido. Essa daí Eu me lembro aqui, quando a gente vinha pra cá, você virava por lá, essa aqui tudo era carro. Era carro de um lado e de outro. Os carros estacionados. Era carro do outro lado, do lado da pista, ABB. do lado de Moreira descendo ali, frente do quartel. Isso ficou aqui um bloco fixo, né? Mas o que aconteceu aqui? Até lembrar, né? A gente continua aprendendo e continua Mas a festa não vai acabar nunca. A festa do nome Gênesis que tá aí. Falar da história da Boate Gênesis é falar de um sonho realizado que alcançou proporções nunca imaginadas por nós. A história da Gênesis para mim começou quando eu me mudei para o bairro que o Salim morava. Lá eu pude ter a oportunidade de ver aparelhagem de som já profissional. A gente começou a se conhecer, eu, Ricardo, Salim, justamente envolvido em som. Surgiu a possibilidade deles, pela amizade que eles tinham, de criar uma coisa deles mesmo, né? E assim, criarem de forma primitiva, porque o mercado proporcionava isso naquela época. Eles já faziam alguns eventos, já trabalhavam com isso, e a gente foi se entrosando, se conhecendo, começamos a trabalhar juntos em algumas casas na época, chamada Apocalipse, que foi uma boate de sucesso também. Eu também, paralelamente, trabalhava numa boate chamada PH. Então daí surgiu a ideia de por que não montar um próprio empreendimento nosso, já que a gente tinha a mão de obra, não tinha experiência empresarial, mas tinha a mão de obra. E tinha o know-how, tinha todo aquele conhecimento da matéria. A partir desse nosso trabalho, nessas melhores casas noturnas da cidade, surgiu a ideia da gente ir para o nosso próprio espaço. Então essa foi a ideia inicial da Gênesis. A escolha pelo nome Gênesis se deu por causa da boate Apocalipse, que era a casa que nós trabalhávamos antes de inaugurar a Gênesis. Para ser o inverso, para ser a antítese. Então Gênesis, o início de tudo, Apocalipse final. Apocalipse acabou e Gênesis iniciou na noite de São Luís naquela época. Eram 3 garotos, todos solteiros, que buscavam realmente uma forma diferente de trazer entretenimento para São Luís. O Salim foi o idealizador da ideia, né? A gente tem que dar o mérito para ele. E ele me convidou e a gente foi e conversou com o Álvaro, né? Para montar o esboço do que seria essa boate que ficou conhecida em São Luís. Eu vi um ponto no Calhau que tinha funcionado um restaurante. Achei que nesse local poderia funcionar uma boate. Nós não tínhamos capital. Quando eu comentava com os amigos ou com os frequentadores das outras casas noturnas que queria fazer uma casa noturna aqui no Calhau, no retorno aqui da PM, só me chamavam de louco. Todas as casas que funcionavam naquele tempo ou funcionavam no centro da cidade ou no máximo ali no São Francisco. E onde eles abriram a Gênesis, a princípio, era bem distante, bem isolado, né? Mas mesmo assim acreditaram, foram bastante audaciosos e acreditaram nessa proposta. Salim, na época, me lembro como se fosse hoje, esteve lá na minha casa e ele me propôs conhecer um espaço
que era um antigo restaurante ali no Calhau, onde, claro, foi a Gênesis. E ele me propôs isso aí e falou: Álvaro, tem esse ponto que está fechado, que eu acho uma boa. Bom, eu só sei que eu não pensei uma, duas vezes, foi imediato. Eu falei: não, vamos lá olhar. Mas eu já fui olhar já com o sentimento de fazer alguma coisa, mesmo sem saber exatamente o que era. Um fato interessante é que o local onde foi escolhido para ser a Boate Gênesis foi um local onde nada dava certo. Era um restaurante falido, sem estrutura. Para a época, o local não era o ideal. Inclusive, falavam muito para a gente que não ia dar certo, que ali era muito distante, estava longe dos pontos que eram as boates na época. Mas assim, a gente conseguiu vislumbrar ali uma casa que pudesse comportar aquilo que a gente estava pensando. E a gente poder fazer o nosso trabalho lá. Partimos para tentar alugar o ponto comercial. Foi o primeiro entrave que nós tivemos. Quando o proprietário olhou aqueles 3 rapazes novos na faixa de 18 anos querendo alugar um ponto comercial daquele ali, ele riu na nossa cara e tudo, e vimos que seria impossível, né, alugarmos aquilo ali. A partir daí, descobri que o proprietário desse ponto trabalhava num banco daqui de São Luís, no qual o meu tio, Walter Marques Pimentel, era o gerente geral. Pedi então que ele intercedesse junto àquela pessoa para que nós pudéssemos locar aquele ponto comercial sem fiador, sem garantias maiores, porque nós não tínhamos nenhuma dessas condições. Nos reunimos com toda a dificuldade, menino novo, sem dinheiro. E mesmo com o recurso muito limitado, mesmo com até a falta mesmo de experiência administrativa, né? Eles foram na cara, na coragem, né? A gente não tinha muita experiência, então a gente teve que contar com a ajuda de pessoas que já tinham uma vivência nessa área. Foi meu pai que nos ajudou muito. E a gente recebeu um apoio muito forte do pai do Ricardo, Arsênio, seu saudoso seu Arsênio. Nada disso seria possível se não fosse o apoio de certas pessoas. Senhor Arsênio Pacífico de Souza, senhor Walter Pimentel, José Mário Lawande e José Marques Teixeira Júnior. Foram os nossos apoiadores, foram os nossos financiadores, foram os nossos decoradores, arquitetos. Sem essas pessoas, nada disso seria possível. E Álvaro, Ricardo e Salim tiveram a ideia de fazer a Boate Gênesis e ela inaugurou com essas casas funcionando ainda, né? As outras boates que existiam aqui. Saímos das casas que nós trabalhávamos na época, porque na verdade nós tocávamos nas casas que faziam sucesso em São Luís. E quando nós resolvemos fazer a nossa própria casa, nós tivemos que sair das outras. Então a gente entrou com a cara e a coragem e conseguimos dar uma arrumada no prédio e fazer com que ele ficasse com o mínimo de condição da gente fazer uma estrutura de boate lá. Enfim, no dia 12 de abril de 1986, inauguramos a Boate Gênesis, com muita dificuldade, mas contando com a credibilidade das pessoas que acompanhavam o nosso trabalho. Na verdade, inauguraram com pouca refrigeração, com pouca estrutura de som, com pouca iluminação, e assim o projeto se iniciou. E dali a gente começou a nossa vida profissional. Nós tivemos alguns percalços, como todo mundo tem, mas nós não nos intimidamos. Quando abrimos, inclusive, a gente tinha tudo para dar errado. A verdade é essa. Mas foi a casa que deu certo. Acho que foi a casa que mais deu certo aqui em São Luís. Então, no dia da inauguração, não conseguimos inaugurar. A gente inaugurou um dia depois, porque no dia foi tanto problema lá estrutural do prédio, problema elétrico, então não foi possível a gente inaugurar. A gente inaugurou um dia depois. E para nossa surpresa, no dia da inauguração, não conseguimos que todos os ar-condicionados funcionassem. Funcionou só a metade dos 4 ar-condicionados que tinham lá de janela, funcionaram só 2. Inclusive faltou luz na hora de abrir a casa. E um público estimado em mais de 1000 pessoas, para nossa surpresa total. Nunca pensávamos que fôssemos atrair aquele público todo naquela noite de inauguração daquela casa. Eu estou lá desde o começo, cheguei, eu acho que no primeiro dia que a Gênesis inaugurou, já estava presente. Não como DJ, claro, mas como dançante, como participante das festas e tudo. Foi um sucesso, mas antes de ser um sucesso, a gente teve um problema na inauguração e a gente achou que não fosse dar.
Mas eu sei que a gente conseguiu abrimos sem ar-condicionado na época, tivemos um problema sério, a gente não conseguiu colocar todos os ar-condicionados para rodar. E fora isso, mais algumas coisinhas, mas só sei o seguinte, só sei que foi um sucesso. Quando a Gênesis inaugurou em 86, fomos inaugurar lá como discotecários da boate. Eu, Paulinho Duarte, meu nome na época, Ricardo Pacífico, Salim Lawande e Álvaro Carneiro. Eu estava na inauguração apenas como convidado, nessa noite eu não toquei e passei a ser o DJ residente logo depois na Boate Gênesis. Passando o tempo, né, a Gênesis se consolidou no mercado, logicamente com todo o empenho deles, com todo o comprometimento, né, com todo o empreendedorismo deles, né? Apesar de muita gente falar que o ponto não era adequado para montar a boate e que ia ser difícil dar certo, mas a gente sempre acreditou. E depois que a Gênesis começou a funcionar, com pouco tempo depois já tinha gente montando lanchonete perto, já tinha outros empreendimentos ao redor da Gênesis. Então a Gênesis começou a ser vista de outra forma, uma forma de uma coisa que estava dando certo e que deu certo. Álvaro, Ricardo, Assênio, nós administrávamos a casa a partir da mesa de som. Não tínhamos nenhum tipo de experiência com relação à administração de uma casa noturna. Não imaginávamos que fôssemos ter mais de 50 funcionários. Não imaginávamos que fosse ter essa legião de fãs, mais de 1000 pessoas frequentando essa casa todos os finais de semana. Isso nos levou a nos dividir. Tínhamos várias tarefas, ficava um no som, dois no som, o outro ficava ali naquele setor de compra, setor de atendimento, conversando, sempre fazendo pesquisas de opinião com as pessoas. Daí o sucesso dessa casa ter durado mais de 11 anos. Eu, nesse momento, eu não morava aqui, mas eu saí daqui para morar em Recife, né? Mas ficava de longe, torcendo, como um grande espectador, como alguém que realmente queria que o projeto desse realmente certo, porque a Dance Music já fazia parte da minha vida. Uma coisa interessante que acontecia na administração da casa, da Gênesis, é que ao mesmo tempo que nós éramos os DJs, que estávamos comandando a festa ali durante a noite, nós também fazíamos toda a parte administrativa durante a semana. Por conta dessa parte empresarial aí, às vezes acontecia de a gente ter que sair do som, eu ter que sair do som para comprar gelo. Quer dizer, a boate tinha uma parte de uma logística que a gente tinha que fazer também. Às vezes acabava a bebida, no meio da noite acabava gelo, a gente tinha que sair para comprar, largar o som para comprar. Então, isso aí foi uma coisa marcante também. A diferença da Boate Gênesis para os outros empreendimentos, que foi uma boate feita a partir da cabeça de DJs. Os DJs que sabiam o que o público queria, os DJs que conheciam as músicas que o público queria ouvir, aquele som, aquele equipamento de iluminação, tudo aquilo que ele olhava lá fora, que queria que trouxesse aqui para São Luís, nós fizemos tudo isso. Então, a visão empresarial da Boate Gênesis foi diferente. Em vez de um empresário que monta um negócio para ganhar dinheiro e chama profissionais para trabalhar para ele, são esses profissionais que trabalhavam na noite que montaram uma casa noturna. Essa é a grande diferença da Boate Gênesis, uma casa criada a partir da visão de DJs. Porque era muito mais do que um trabalho ali, era uma diversão e era uma coisa muito prazerosa, porque os equipamentos eram os melhores que tinham na época. Então a gente trabalhava ali com muito amor ali naquela boate e aquilo fez com que a boate fosse cada vez melhorando mais. E uma coisa interessante que acontecia na Gênesis é que a Gênesis ela conseguia juntar faixas etárias totalmente diferentes. Você tinha uma pessoa na época de 18 anos, às vezes até 20 anos, 25 anos, 30 anos, mas tinha de 40, tinha até de 50. Então eu me lembro muito bem a gente fazendo som, a gente olhando ali para a pista, você via as pessoas, a diferença de idade ali, mas tinha um som para todo mundo. A gente tinha começo, meio e fim, a gente sabia como fazer as coisas. Então a gente conseguia agregar isso tudo num lugar só, numa casa só. Então nós acreditamos nisso. A nossa missão seria essa. Seria levar para as pessoas divertimento, entretenimento e tirar um pouco das pessoas do seu dia a dia, da sua rotina. E lá você encontrava seus amigos, lá você ouvia suas músicas, dançava até o amanhecer, coisa que só uma casa como a Boate Gênesis pode proporcionar para a cidade de São Luís por mais de 11 anos. Falar da Gênesis é uma emoção muito grande.
faz eu voltar muito tempo atrás, o tempo que São Luís sair de casa para balada, representava sair para Gênesis. Era onde a gente se encontrava os amigos, onde a gente olhava para um lado e para o outro, estava todo mundo junto. Isso me traz uma felicidade muito grande. Foi uma época bastante agitada, animada, assim, uma galera bacana frequentava a Gênesis. Aquele retorno do Calhau ali ficava fantástico, lotado, cheio de gente. A gente chegava sábado à noite ali na Gênesis, quando dava mais ou menos de 11 horas para frente. Se você não chegasse cedo, você não teria onde estacionar carro. Então aquela galera que chegava depois, de 11 horas, 11h30 para frente, já colocava os carros em cima daquelas calçadas do retorno. Nessa época aí não tinha esse problema de multa, de coisa, os carros ficavam todos em cima do retorno, cara. Era muito massa eu chegar lá à noite e encontrar aquele mundo de carro. A porta cheia de carro, a outra rua cheia de carro, o posto de gasolina cheio de carro. E por fim, o retorno, que era a última opção que tinha, era colocar em cima da rotatória. Era muito massa, cara, era uma coisa mágica mesmo. E uma vez eu me lembro que tinha acabado de chegar, a casa já estava cheia, porque a Gênesis, ela lotava cedinho, 10 horas, 10h30, a casa já estava cheia. Era muito bom de trabalhar esse público nessa época. E de repente o som parou, uma parte do som parou. E as caixas de som ficavam exatamente onde fica a pista. Quem era a pessoa que podia dar uma olhada nisso aí? Só eu, né? Então o que aconteceu? Só que eu tinha acabado de chegar, eu já estava todo pronto para a noite. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia subir? Ia num forro lá, sujo para dedéu, eu ia em casa trocar roupa? Não tinha como. Foi o que eu fiz, não pensei duas vezes. Fui lá para lá, a casa cheia, tirei a roupa, fiquei de cueca. A verdade é essa. E fui pro forro tentar ajeitar o som. E lá em cima eu me lembro muito bem, eu olhando as pessoas, aqui embaixo, claro, as pessoas não me olhavam porque tinha um plano ortofônico bem na pista, então quem estava embaixo não dava para olhar, mas quem estava em cima dava para olhar para baixo. E eu lá me equilibrando no forro lá, tentando ajeitar as coisas na caixa de som, e o povo lá embaixo pensando comigo, gente, já pensou se eu caio aqui do jeito que eu tô? Uma coisa engraçada. A gente ri agora, mas na hora dava um nervoso. Eu só sei que eu consegui ajeitar, voltei, né? Meio lambudo, mas troquei minha roupa, botei a roupa de novo e fui pra festa, a festa continuou. Essa é uma das histórias que aconteceram lá na Gênesis. Era assim, a galera se preparava, né? Se produzia toda para ir pra boate. Foi uma época mágica, a noite de São Luís realmente ficou marcada com as coisas que aconteciam, as festas, os eventos, os encontros, as baladas, as produções que eram feitas lá na Gênesis. Foi quando veio a Gênesis e foi um espaço maravilhoso, que ali foi uma extensão da minha residência. Era sempre sextas e sábados, no mínimo estaremos sempre lá, curtindo com a multidão que fez o maior sucesso, marcou presença durante um período maior que já aconteceu em São Luís. Era uma energia diferenciada. Ali, naquele prédio, naquele lugar, né, digamos assim, tinha uma energia diferenciada onde as pessoas iam com o intuito de se divertir, de trocar aquela energia. Um lugar onde nós nos sentimos muito felizes, porque ali e a maioria das pessoas que estavam ali, todos amigos, conhecidos aqui dos nossos colégios, quando nós estudávamos. O ambiente da gente sempre foi aquele ambiente lindo, glamouroso, fera, cara. A gente passava a semana toda pensando em encontrar as pessoas de novo na sexta ou no sábado na Gênesis. Chegava lá, encontrava os amigos todos. Passava na praia, sábado à tarde, já combinava, olha, hoje à noite tem gente, tu vai lá e tal. Então, cara, chegar na Gênesis sábado à noite e encontrar aquela boate lotada, cheia, maravilhosa, era a coisa mais linda do mundo, cara. Eu amava o sábado na Gênesis. Quando a gente falava boate da sua vida, porque aquilo ali era muito mais do que a boate, aquilo ali era mais do que isso. Ela fazia parte da vida das pessoas. Momentos maravilhosos, eu até comentei outro dia com o Arsênio, que a Gênesis foi a boate da minha vida. Sempre a partir das 10 horas, 9, 9h30, eu estava chegando justamente para organizar a noite que viria, né? Com toda aquela energia
da galera que frequentava a Boate Gênesis, o pessoal chegando cedo, com aquela música lenta. Eu sempre abria com os grandes clássicos da década de 80, as músicas lentas, e o pessoal ia dançando, ia se conhecendo, ia se paquerando, até a noite acontecer. Teve sempre uma história muito comigo, principalmente com meus amigos mais íntimos, e com o pessoal que fazia a Gênesis, os DJ, os donos, que nós tínhamos um camarote que se chamava camarote número 1, que quando a gente entrava era o primeiro do lado esquerdo. E ali, eles, em homenagem a mim, eles falavam que aquele camarote era meu. E lá eu recebia todas as figuras do Maranhão, tanto os deputados, senadores, colunistas, governadores e principalmente o pessoal da noite, onde a gente se divertia a noite toda com o maior carinho. Gênesis fez todos os tipos de festas que você pode imaginar. Concursos de beleza, tudo, baladas, foi tudo ali, tudo gerava na Gênesis. E sempre nós estávamos juntos, uma amizade muito grande com todas as pessoas que sempre circulavam por lá. Tudo era Gênesis. Álvaro era um cara que eu era muito fã de Álvaro, eu gostava muito de ficar perto do som, vendo o Álvaro tocar. Era muito mais do que uma festa, era muito mais do que uma noite. O glamour da Gênesis, ele era muito mais, assim, intenso. As pessoas estavam ali com muito mais intensidade para vivenciar a noite. Nós tínhamos uma brincadeira de marcar quem não conseguia pegar nenhuma gata na boate. E a gente instituiu um concurso chamado Garoto Zerado, tá? E esse Garoto Zerado, todo final de semana tinham dois que se aproximavam, né? Eu não vou citar nome aqui, mas quem sabe a história vai lembrar, né, até o que aconteceu. Inclusive, depois disso aí, teve até um casamento entre amigos, que está casado até hoje. Mas histórias boas, muita gente casou naquela boate, muita gente se conheceu naquela boate. A Gênesis, na minha história, na minha vida, ela não está marcada só como minha vida como DJ, cara. Eu não sei se muitas pessoas sabem disso, mas os meus principais amigos sabem. Eu conheci a minha esposa, que até hoje estou casado com ela, fizemos agora 25 anos de casado, conheci na Gênesis. E então a gente fez muito casamento, eu conheço gente que está casada até hoje por causa da Gênesis. Muitas boas amizades foram feitas ali. A gente participou da vida das pessoas intensamente, a gente fazia parte das pessoas. Porque ali não era só uma boate, era um encontro de amigos, de famílias, vamos se dizer assim. Gente, a paquera, assim, lá na Gênesis era uma paquera muito forte, né? Então, assim, não tinha aquela pelo menos assim, a galera que eu andava, não tinha aquela intenção de você sair pra ficar com ninguém, né? A gente ia pra Gênesis pra dançar. Então, assim, uma coisa que eu lembro bem é porque a Gênesis era pequena, né? Era aconchegante e era pequena. Então, quando a gente já estava exausto, que a gente suava muito, né? Que a gente ia pra dançar, então a gente suava. E aí, bem na entrada da Gênesis, tinha aquele ar-condicionado que fazia aquela cortina de vento ali. E aí, era uma disputa por aquele espaço. Todo mundo querendo ficar ali para passar um pouco o calor e o suor. Era, gente, muito legal. É muito bom mesmo. Até hoje a gente não consegue mensurar o quanto isso foi importante na vida das pessoas, mas é muito legal, é muito gratificante, né? Uma satisfação muito grande pra gente a gente passar na rua e encontrar as pessoas que lembram daqueles momentos, das noites maravilhosas que nós conseguimos proporcionar para eles. Eu fui o responsável por fazer toda a apresentação e locução da Boate Gênesis. Eu sempre falava no começo da noite, né? Sejam bem-vindos à Boate Gênesis. A partir de agora, a sua noite começa aqui. E a gente jogava aquela abertura e realmente era toda aquela energia. No momento que eu estava ali no som, era um momento que a gente tinha uma interatividade muito grande com o público. Então, a gente sabia o que o público queria ouvir e a gente sabia tocar o que eles queriam ouvir. Eu, em 89, vim para São Luís, em definitivo, não é? Vim embora de Fortaleza, e foi aí que eu realmente conquistei o meu espaço como DJ, né, da Gênesis, como parte residente, né, como integrante do line-up da casa. Então a Sênior começou a dar os primeiros passos nessa parte de sonoplastia, de discotecagem. Foi com a gente, né, que a gente começou a passar a informação para ele, começamos a passar um pouco de conhecimento. Então ele ajudava a gente nessa parte aí de som. A gente, a princípio, a gente começou assumindo nas ausências, né, do Ricardo, do Álvaro, do Salim, quando eles estavam viajando. Enquanto isso, a gente estava no início e a gente ficava somente nas lentas e lá no finalzinho, né?
Pois bem, a gente com essas viagens, a gente foi trazendo as coisas de fora, era tudo difícil, não tinha nem de longe a facilidade que tem hoje. Para você conseguir uma música, você tinha que praticamente mendigar um disco, uma coisa para um representante, porque a gente também não tinha dinheiro para estar comprando. Isso foi etapas. Na frente a gente foi conseguindo ter uma grana e conseguindo fazer com que a gente tivesse uma reserva, daí a gente começou a comprar disco, começou a comprar equipamento, tudo que a gente pensava antes, quando a gente trabalhava nas outras casas, a gente conseguiu realizar na Gênesis. Por quê? Porque nós administrávamos, nós sabíamos o que era necessário. Daí atravessamos o primeiro ano da Boate Gênesis, quando em 1987 fizemos a primeira grande reforma naquela casa, que chegou a se tornar uma referência no Norte e Nordeste e para a cidade de São Luís. Investimos em ar-condicionado, investimos em equipamentos e não paramos por aí. Começamos a viajar o Brasil, viajar o mundo, atrás de tecnologias e de outras casas noturnas para que pudéssemos trazer esses investimentos para cá para São Luís, essas ideias, o que foi feito constantemente na Boate Gênesis. Uma grande preocupação nossa sempre foi a tecnologia. A gente buscava tecnologia do exterior. A gente observava o que o pessoal estava usando aí fora, né? E trazia para a boate. Era uma coisa até audaciosa de nossa parte, mas que no final deu certo, porque o público ele passou a reconhecer isso, né? Ele realmente olhava aquela iluminação e dizia, rapaz, muito bacana isso, o som muito bom, então isso aí somou positivamente para que a coisa desse certo. Inovamos em muitas coisas. Foi a primeira iluminação em neon da cidade, o primeiro equipamento de som realmente profissional de boate da cidade e o primeiro telão funcionando dentro de uma casa noturna aqui em São Luís. Então assim, a gente fez algumas viagens, uma foi bem importante, que a gente fez uma viagem para o exterior e foi quando houve a primeira grande reforma da Gênesis, a gente trouxe uma novidade para cá. Vimos um equipamento antes inédito na América Latina. Era uma pista giratória em uma casa noturna em Orlando, Estados Unidos, e chamava-se Manequins. Aqui nesse país imenso, a gente trouxe uma novidade que a gente viu lá fora em detalhe. Nós fizemos uma pista giratória que ela era iluminada. O desafio não era só colocar a pista, o desafio era colocar essa pista na Gênesis, que tinha um prédio precário, com pouco espaço para uma pista de tal diâmetro. Então foi preciso mexer em toda a engenharia do prédio, refazer todo o telhado do prédio, abrir colunas, proporcionasse o tamanho, o espaço para que coubesse uma pista de dança daquele tamanho. A gente pode citar aqui, eu acredito, né, o susto das pessoas quando entravam naquela pista giratória, ela girando para um lado, girando para o outro. Uma vez o elevador pantográfico, né, que era o elevador que trazia a aranha que a gente descia durante a abertura, ele deu uma pane e ele descia somente até 2 metros de altura. E quando foi uma certa vez, a gente abrindo a casa, fez aquela abertura que já era esperada por todos, né? A gente ligou o elevador e o elevador ele não parou na altura limite, 2 metros. Ele desceu até 40 centímetros. Era tanta gente jogando no chão para poder desviar, se desvencilhar desse bicho, mas foi bem engraçado, né? Graças a Deus ninguém se machucou. E aquilo ali foi sensacional, aquilo ali foi maravilhoso. A gente ia pra ponta, olhava a boate inteira, entendeu? Mexia com todo mundo, paquerava com todo mundo. Muito top. A pista giratória da Gênesis era um marco, né? Todo mundo se encantava, todo mundo que não conhecia a boate e que quando entrava se encantava com aquela estrutura. E a Gênesis você chegava a se sentir em casa, né? Então eu adorava ir para lá. Então o meu castigo era não ir para a Gênesis, né? Então assim, você encontrava com todas as pessoas conhecidas, os amigos, então é realmente como se eu me sentia em casa. Todo mundo dançando em cima da pista, você estava aqui na hora, rodava, quando menos parava, estava vendo de novo a pessoa que rodou junto com você rodando a pessoa parada. Você perdia aquela pessoa de vista, mas na próxima volta você encostava de novo. Muito massa, cara, muito massa. E eu via que muita gente ia chegando, ia se ambientando, aquela coisa toda, tu tinha pista giratória, que era um argumento para você paquerar aquela menina. E a gente, colocando aquela música ali, as pessoas iam se conhecendo, iam se, poxa, aquela garota que tá ali, aquele rapaz, será que ele vai me chamar para dançar? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a pista giratória, ela vai entrar na pista, vai passar, isso é uma curiosidade muito legal.
E eu mesmo cheguei a paquerar assim, né? Pô, vou esperar a menina voltar na pista giratória para que eu possa abordá-la, para que eu possa conversar, para que eu possa paquerar com ela. E foi um sucesso, tanto é que até hoje as pessoas até perguntam onde está essa pista. Aí sai só Salim para responder. Com o passar dos anos, a boate ela ficou uma marca, ela virou uma referência na cidade. E os grandes eventos, todos eram feitos lá. A boate ficou muito procurada por colunistas, empresários e promotores, até pessoas de fora. Aniversários de 15 anos tinham que ser feito lá. Os melhores desfiles tinham que ser feitos lá. As melhores festas tinham que ser realizadas na Boate Gênesis. A gente fez com que o público ficasse satisfeito, né, com o repertório, né? Então o grande lance da nossa casa noturna era o repertório, né? Porque a gente tocava todo tipo de música. Tanto que a boate tinha 6, 7 DJs numa noite. Então uma coisa que era o nosso ponto forte era o repertório e a qualidade do som, a qualidade dos equipamentos, a qualidade da iluminação. Isso fez com que a gente se mantivesse no mercado por muito tempo e a gente também fosse referência. Até as coisas que se falavam, né, os cumprimentos e tudo mais, as grandes festas daquela época que aconteceram na Gênesis, os grandes modelos que se revelaram, os concursos que tivemos, como Miss Gênesis, Garota Gênesis e outros mais que foram produzidos por lá. A partir desses desfiles, tivemos a ideia de criar o primeiro concurso Garota Gênesis. Depois do Garota Gênesis, foi criado o Miss Gênesis, concurso esse de beleza que foi mais importante até do que o Miss Maranhão, revelando importantes modelos maranhenses, tais como Laísa Maciel, entre outras. Eu não tinha nenhuma pretensão de participar do concurso, não tinha pretensão, era envergonhada, nunca tinha participado, nunca tinha feito nada nesse sentido de desfile, de modelagem, nada. E quando chegou a época do concurso, eu era a menorzinha, né? Eu era a menor de todas. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu era menorzinha. E aí eu lembro muito bem que quem me passou a faixa, que era a Miss Gênesis 92, era a Andréa Teles. E aí eu lembro que na hora de anunciar a vencedora e tal, os jurados estavam votando. E aí, no voto dela, ela justificou, né? Falou assim, ela é a mais baixinha, mas foi a que mais me encantou. E aí, votou em mim, né? E aí, assim, deu certo, né? Eu saí vencedora no concurso e eu lembro que na época eu tinha 15 anos e eu não queria festa de 15 anos, né? Eu queria ir pra Disney. E o prêmio do concurso era uma viagem pra Disney. Então, assim, eu já ia mesmo para a Disney, né? E com o concurso, né? Eu tendo vencido o concurso, como eu ganhei a passagem, então todo o dinheiro que minha mãe ia gastar para comprar a passagem, eu levei de dólar para gastar lá. Então, assim, voltei cheia de coisa, né? Muito massa. A Boate Gênesis também foi palco de grandes festas temáticas, tais como Good Times, Disco 80, Pipoca Dançante. Uma sacada na época de movimentar o domingo. Fizemos a famosa pipoca dançante. O que era a pipoca dançante? A pipoca dançante era uma matinê que nós trabalhávamos com os menores de idade. No final até misturou um pouquinho, porque até os pais já iam com a desculpa de levar os filhos, mas na verdade iam para curtir a festa. E era um sucesso, foi um sucesso. Era aquela gurizada que era louca para entrar na Gênesis e não podia entrar. Então o Salim resolveu fazer pipoca, para a criançada. Aí eu fui escalado, estava começando, né? Porque aquelas músicas começavam às vesperal, às 17 horas e até às 21. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ir, mas não podia ir porque eu não tinha idade. E até que aconteceu de criarem a Pipoca Dançante, que foi como eu comecei a frequentar a Gênesis. A partir de 92, 93 eu comecei a ir para Pipoca Dançante, né? Eu me lembro que eu guardava o dinheiro do lanche do colégio para ir de domingo na Gênesis, reencontrar todos os meus amigos da escola, de outras escolas, amigos da rua. Então você encontrava as pessoas de todas as idades, aqueles que ainda estavam na pipoca, mas que queriam sair para a Gênesis à noite mesmo. E as pessoas, os mais velhos, né, na época que eu participei do concurso, eu tinha 15 anos.
Então, assim, os mais velhos que a gente chamava são os que já tinham 18, 19, eles também iam para pipoca. Então, chegou uma época que, assim, a pipoca dançante se misturou com a Gênesis mesmo à noite, né? Mas aí foi muito bom, entendeu? Porque a gurizada toda ia pra Gênesis no domingo, pipoca dançante, comer pipoca, misto quente e muita música. Na época era muito gostoso. Na época o auge da Gênesis mesmo, né? Aí, quem tocava a melhor música da noite? Aí eu comecei mais esperto, né? Comecei a ir no sábado à tarde pra Gênesis, abria os cases, levava o disco pra casa. Poxa, aí quando o Dacinho chegava mais 7 horas da noite pra fazer o set dele, cadê os discos? Tava tudo comigo. Associado a isso, a gente tinha um programa também, o Rotação 96, que era na Mirante. Que era um dos programas de maior audiência que existia. O Rotação 96, é importante destacar, que era um programa apresentado por mim, foi quando eu aprendi a fazer rádio. Por várias vezes a gente lançou músicas lá. A gente lançava no programa e já tocava de imediato na boate. Então a gente criava esse link. E isso favoreceu muito a consolidação das músicas, o conhecimento das músicas e o sucesso, né? Sempre acompanhado do que rolava no mundo, na Billboard, o que rolava lá nas boates de São Paulo. E isso favoreceu muito. Outro ponto interessante também de falarmos é sobre os aniversários da Boate Gênesis. Eram datas marcantes, esperadas, aguardadas pela cidade inteira. O primeiro grande aniversário da Boate Gênesis foi aos 5 anos, onde fizemos uma campanha falando que a Gênesis era um programa campeão de audiência. Os aniversários da boate, a gente sempre caprichava em trazer uma coisa diferente aqui. A gente trouxe inclusive aqui o DJ que é referência no mundo todo, é um DJ brasileiro, é o DJ Marcelo Mansur. E ele foi o DJ que tocou nos 10 anos da Gênesis. 11 anos da Gênesis, o DJ Tragic, o DJ americano, uma atração internacional. A cada aniversário da Gênesis era criado um slogan. Gênesis, um programa campeão de preferência. Gênesis, o templo da diversão. Gênesis, a boate da sua vida. Pois é, então a Gênesis foi isso aí, foi isso tudo e mais ainda que os outros vão contar, isso é só uma parte, foram muitos anos, é só o que a gente se lembra. Se for parar aqui para contar e tudo que aconteceu na Gênesis, eu acho que teriam sido umas 10 festas, 10 gravações de DVD, porque foram muitas histórias. Mas aí a gente está contando um pouquinho do que aconteceu. A Gênesis foi esse marco que foi na noite de São Luís, que marcou toda uma geração. Finalmente, eu só tenho então a agradecer ao público, à cidade de São Luís. Eu dediquei mais de metade da minha vida nesse empreendimento. E até hoje, mesmo tendo outra profissão, o que mais marcou a minha vida foi a Boate Gênesis. Foram entre Gênesis e a minha vida de DJ, tem 40 anos de dedicação a essa arte. A minha história com a Gênesis, ela começou em 86 e terminou em 98. Então foram mais de 10 anos de participação aí no projeto, né? E a gente só tem a agradecer, na verdade, a todos vocês que estiveram conosco, presentes, vocês que participaram disso, vocês que levaram a nossa mensagem adiante, que levaram um pouco da nossa história adiante. Isso pra gente não tem preço, né? E a gente agradece muito por tudo isso que vocês fizeram, né? Como profissional, foi assim a minha escola, foi a minha pós-graduação, foi o meu doutorado. E eu agradeço demais por ter feito parte disso tudo hoje. Eu sou muito grato e muito feliz. Cara, a Gênesis simplesmente é minha base de DJ. Tudo que eu toco, que eu sei, que eu aprendi foi com a Gênesis. Aqueles, sei lá, 12 anos que a gente ficou lá junto, tocando, fazendo os programas dia de sábado na rádio, tudo isso serviu como base para a minha discoteca. Então, tudo que eu toco, tudo que eu sei tocar, tudo que eu aprendi foi nessa época da Gênesis. Então, a Gênesis é o alicerce da minha carreira como DJ. Gente, essa boate marcou época e eu me sinto muito feliz de ter participado dessa geração Gênesis. E a gente se divertiu bastante. Aquilo ali era mágico, era ingênuo, era maravilhoso. Era simplesmente perfeito aquilo. Nunca mais vai existir algo parecido, que aquele momento de Gênesis foi único. Não volta. Então é um orgulho estar falando com você, uma emoção muito grande em ter participado dessa jornada, chama-se Gênesis.
Espero que fique sempre na memória de todos que conheceram a Gênesis o carinho que eu tinha por ela. Bom, falar da Gênesis para mim é falar da minha vida, uma parte boa da minha vida. Parte do que eu sou hoje eu devo a Gênesis. Que eu vou guardar sempre de lembrança da minha vida, da minha juventude, da minha início de maturidade, é a nossa Gênesis, a boate da minha vida. Em 2015 para 2016 eu cheguei a fazer algumas parcerias da Boate Gênesis, algumas festas, a Gênesis in Concert, com parceria com o Salim, só que eram com bandas, não era igual a Gênesis, que era só DJs. Em 2016, eu fui procurado pelo produtor João Marcelo, da J Produções, para fazer mais um evento com a marca Gênesis. Surgiu então a ideia do aniversário da Boate Gênesis de 30 anos. E eu tive essa ideia de reunir todos os DJs, né? Consegui reunir todos os DJs após vários anos e a gente conseguiu resgatar o espírito da Boate Gênesis, que era comandada somente pelos DJs. Eu fui convidado a participar do evento, de um grande evento, que seria para as comemorações dos 30 anos que vinham da Gênesis, em 2016. E fiquei muito feliz com o convite, fiquei animado e a gente fez algumas festas e, por que não, planejar uma festa de uma gravação do DVD para isso que ficasse registrado e eternizado o resto da vida. Fizemos esse evento na Boate Catedral, onde não comportou a multidão que queria festejar junto conosco os 30 anos da Boate Gênesis. Cerca de mais de 1000 pessoas compareceram no dia desse evento. Tentei participar da primeira festa, né, que celebrava os 30 anos, fui lá para prestigiar, mas a expectativa, o público foi tão grande que eu acabei ficando do lado de fora, não teve espaço para mim lá dentro. Então fizemos uma segunda edição desse evento com o lançamento do primeiro CD da Boate Gênesis comemorativo dos 30 anos. Partimos então para o registro definitivo da história dessa casa noturna, a gravação do primeiro DVD da Boate Gênesis. Toda a história da boate, ela vai se resumir nessa grande festa que a gente está planejando fazer aí, a festa da gravação do DVD dos 30 anos da Gênesis. Então, é uma festa que vai contar com o pessoal que viveu a época. Que a gente está tendo a honra e o prazer de comemorar esses 30 anos com DVD, com festa, com esse encontro. E para essa festa que vai acontecer, dessa gravação do DVD, a gente vai contar com alguns amigos, alguns parceiros que vão dar também a sua contribuição. Chamamos o nosso amigo Sandro Ricardo, DJ, amante da música eletrônica também, fino bom gosto, produtor. DJ que atuou por muito tempo em São Paulo, é alinhado com o Flashback, que é a nossa área, e que hoje está contribuindo tanto nesse evento, quanto como vai ser o produtor deste DVD. Eu fui convidado pelo Salim a integrar a gravação desse DVD, essa festa, né? E participar dessa gravação de DVD como um dos DJs convidados, com a difícil responsabilidade de abrir essa festa. Chamamos o nosso amigo Carlos Elba também, que também fez parte da Gênesis como DJ. Foi uma grande honra quando Salim, Ricardo, Álvaro, o produtor João Marcelo da festa, me convidou para participar da gravação do DVD. Eu já tinha feito algumas outras festas com eles, mas festas pequenas que não tinham tanta relevância como foi essa da gravação do DVD. E a gente espera que a festa da gravação do DVD seja uma festa animada, uma festa que traga aquele público que sempre não deixa de estar carente por tipo de movimento, de evento, de festa, que tragam que relembre aquela época que foi a época da Gênesis, que eu tenho certeza que marcou a vida de muita gente. Então, para mim está sendo um enorme prazer estar produzindo, estar participando da gravação e da realização, né, do DVD da Boate Gênesis, porque além de eu estar me divertindo, eu estou fazendo uma coisa de importância pessoal,
que com certeza vai ficar marcado pro resto da minha vida. Inclusive, lembrando da pista giratória, e muitas pessoas, como eu falei, sempre perguntam até onde está essa pista, a gente vai tentar, claro, não colocar a pista como era, mas tentar trazer uma lembrança do que era nessa festa que vai haver, para que as pessoas se remetam ao passado e consigam visualizar como era a pista antigamente. Eu tenho certeza que vai ser uma festa muito bacana, muito bonita, que a gente está fazendo com muito carinho. É encontro não só dos DJs, né, que não se viam há determinado tempo, mas também como dos frequentadores, né, com a oportunidade de todo mundo se reencontrar, se ver, se divertir. A expectativa para a gravação do DVD está sendo muito boa, cara. Eu estou vendo muitas pessoas, amigas nossas, parando a gente nas ruas, perguntando como é que vai ser a festa, como é que vai ser o set dos DJs. Eu acho que vai ser uma festa linda, do jeito que tem que ser, para a gente parabenizar esses 30 anos de Gênesis. No princípio era a noite e à noite se fez Gênesis.